Muito bom dia, o meu nome é Vinícius Prates Agostinho, esse que aparece para vocês no canto inferior esquerdo da tela, e eu sou aluno do quinto ano da graduação do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. Além de mim, como autor deste trabalho, quem também colaborou foi o meu orientador, o professor Agleison Ramos Omido, ele que é docente do curso de Engenharia Civil da nossa faculdade. O título do nosso trabalho é Análise da geotermia superficial de Ouro Verde, São Paulo, para a climatização do ambiente construído mediante o potencial energético do solo local. A princípio, eu trago aqui para vocês algumas considerações iniciais sobre a matriz energética. A nível global, o panorama vigente para a obtenção de energia ainda é pautado em fontes não renováveis, que são o petróleo e seus derivados, a queima do carvão mineral e o gás natural. É que essas fontes não renováveis elas são finitas e, somado a isso, elas causam prejuízos ambientais decorrentes da queima de energia decorrente da produção de energia através da queima do carvão, petróleo e gás natural. Ou seja, além de serem infinitas, elas colaboram negativamente com o efeito estufa, através da alta emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Historicamente, temos que a primeira crise do petróleo ocorreu na década de 70 e ocorreu em razão da demanda provocada pelo crescimento populacional. Ou seja, houve um desequilíbrio na relação produção-consumo de energia, o que levou a um fomento, a uma maior tendência de uma reformulação dessa matriz, que passasse então a ser pautada em fontes limpas e renováveis. Diante disso, qual é a participação da construção civil nessa questão? A construção civil possui instalações típicas na composição de edifício, que são os sistemas de aquecimento, os sistemas de eletricidade, ar-condicionado e de águas quentes sanitárias, AQS. Todos esses sistemas eles produzem qualidade de vida mediante o uso de energia, e na maioria das vezes essa energia é proveniente de fontes não renováveis, seja os combustíveis fósseis ou a energia nuclear, mais uma vez colaborando negativamente com o efeito estufa. Diante disso, como eu já falei, o fato de serem finitas essas fontes não renováveis e prejudicarem ambientalmente a natureza, isso leva a uma tendência cada vez maior de uma reformulação da matriz, que seja, no mínimo, pautada em fontes limpas e renováveis. A solução que a gente aborda aqui é a energia geotérmica, que é o que? A energia presente no interior da Terra, armazenada na forma de calor, com origem da absorção de radiação solar pelo Sol e fluxo de águas subterrâneas. O uso dessa energia de forma híbrida e adaptada aos modelos convencionais tendem para uma relação de maior eficiência energética para questões de resfriamento ou aquecimento dos ambientes. Dito isso, a gente pode classificar essa energia principalmente de acordo com a entalpia que ela é encontrada. O que seria entalpia? É a quantidade de energia térmica que um fluido ou objeto pode permutar com a sua envolvente, expressa-se por quilojoules por quilo ou quilocalorias por quilo. A tabela abaixo aqui, adaptada do Instituto Geológico da Catalunha, mostra para a gente a classificação da energia geotérmica em função das faixas de temperatura. Cada faixa de temperatura classifica essa energia conforme a sua entalpia. Vale ressaltar aqui que a que a gente vai focar nesse estudo é a energia geotérmica de muito baixa entalpia, ou seja, aquela cuja faixa de temperatura está entre 5 e 30 graus Celsius, pois são nessas temperaturas em que são nessas temperaturas em que o solo se encontra nas primeiras profundidades do subsolo. A aplicação dessa energia, ela pode ser de uso direto, geração de energia elétrica ou bombas de calor, que é o foco do nosso trabalho. O sistema de bombas de calor ele é composto por um trocador de calor e uma bomba. Esse trocador de calor nada mais é do que um tubo vertical por onde passa um fluido que transfere essa energia, ou melhor, que transporta ali essa energia. Esse fluido ele é uma combinação de um anticongelante e água. Um fato interessante a respeito do uso de bombas é que elas promovem 25 a 50% menos de uso de eletricidade do que sistemas convencionais. E somado a isso, elas produzem até 72% menos de emissões de gases do efeito estufa. Bom, esse tipo de sistema todo é nomeado como Ground Energy Systems, que são os sistemas que utilizam energia geotérmica. Eles podem ser classificados como sistemas abertos e fechados. Isso no que se refere às bombas. Os sistemas fechados, eles diferem dos abertos porque neles não há troca de matéria, ou seja, não há contato entre o fluido e o trocador de calor. A fonte de calor nada mais é do que o solo e a água subterrânea. Tratando-se então de geotermia, e levando em conta que a gente vai trabalhar com diferentes camadas do subsolo,
Naturalmente, a gente sabe que as camadas mais próximas da superfície tendem a oscilar termicamente em razão das variações de temperatura, das variações do clima diárias e mensais. Porém, para temperaturas mais profundas, da ordem de 10 metros, por exemplo, ou de 6 metros, né, conforme o autor Hill, em 2011, essa temperatura tende a se tornar estável, e essa estabilidade ocorre num intervalo próximo à média anual característica da região, possuindo assim pequenas variações durante o ano, independente das estações. Agora adiante, então, ilustrando para vocês, conforme eu já falei, essa aqui é uma imagem que remete ao esquema de funcionamento do sistema aberto. Nele, a gente vê que a transferência de calor ocorre através do trocador de calor, que vai até a bomba. Assim, em meses mais frios, em que a temperatura do subsolo está mais quente, esse calor ele é transferido até a bomba e ele promove, então, o aquecimento do interior do edifício. Então, essa energia ela é dissipada e retorna para o subsolo em temperaturas frias. Já em meses mais quentes, onde a temperatura do subsolo é mais amena, é mais fria, ela é levada para o ambiente e ocorre, então, o arrefecimento, o esfriamento do ambiente. Em seguida, agora falando dos sistemas fechados, como eu já falei, neles não há troca de matéria e o custo de implantação deles é maior quando comparado ao sistema aberto. Porém, a aplicabilidade deles é muito maior, isso porque os sistemas fechados independem da quantidade de água subterrânea. A fonte de calor é unicamente o calor armazenado ali, a energia armazenada, né, na forma de calor, no subsolo. As duas imagens aqui ilustram a configuração dos permutadores de calor no sistema fechado de formas diferentes. A figura A ilustra a instalação de forma vertical e a figura B a instalação em valas horizontais, né? Essa instalação horizontal, inclusive, é feita em série, que possibilita, assim, uma menor área de implantação. Dito isso, a gente pode partir para o objetivo, né, do nosso trabalho aqui, que foi o quê? Monitorar, ao longo de 3 meses de monitoramento, o comportamento geotérmico de diferentes camadas do subsolo, a diferentes profundidades, que foram 5, 0 metros, 1,5 metro, 3, 4,5 e 6 metros. Ou seja, o objetivo de verificar se essas temperaturas dessas camadas, principalmente as mais profundas, realmente tenderam para uma estabilidade e, no caso aqui, estando menores do que 30 graus Celsius. Bom, a metodologia que a gente utilizou na elaboração desse trabalho foi o que? A montagem e programação de um equipamento eletrônico capaz de coletar e armazenar os dados de temperatura. Esse equipamento baseou-se no uso do Arduino Mega 2560R3, que é esse aqui apresentado na figura 4, e foi o sistema adotado pela gente para que fosse feita toda uma configuração, uma programação em linguagem muito próxima ao C++, mas que a gente fizesse os comandos lógicos aí, e o sequenciamento lógico para obtermos os nossos resultados. Para que fosse feita a medição, a aferição das temperaturas para cada uma das camadas, foi utilizado o sensor DS-B20, que é esse aqui, né? Vale destacar aqui que essa ponteira de metal aqui é, de fato, o sensor responsável por aferir essas temperaturas. Aqui consta as informações pertinentes para cada um desses dispositivos, né? Na sequência, a gente utilizou esse dispositivo branco aqui, que é o sensor DHT22, responsável por medir o percentual de umidade no local onde ficou guarnecido o Arduino. Para que fosse feita o registro de data e hora para cada leitura, foi utilizado esse sensor aqui, que é o módulo relógio, né? É o sensor RTC DS307. Cada dado de temperatura para cada um desses sensores DS-B20 foi monitorado e registrado a cada 5 minutos. Ou seja, ao longo de 3 meses, a gente obteve uma grande quantidade de dados, né? Quantitativamente grande, e ele foi então armazenado em um cartão microSD posicionado aqui e colocado no sistema através desse adaptador, que é o módulo microSD card. A figura seguinte ilustra a configuração de testes que a gente fez antes de partir para o solo, né? Justamente para garantir, né, a eficiência do sistema como um todo e a robustez do equipamento, apenas para, novamente, termos a garantia de funcionamento antes de partir para a etapa braçal. A segunda etapa foi a colocação daqueles sensores em tubos de PVC a serem inseridos no solo. A gente colocou eles aqui em caps soldáveis, né, 3/4 de polegada, em seguida acoplou aqui com umas
pedaços de PVC, da ordem de 25 centímetros, e aqui a situação final deles, né? O que difere é o tamanho, porque cada profundidade vai requerer um maior comprimento, né? Então diferem aqui quanto aos tamanhos dos tubos. E aqui a gente pode ver que a gente emendou cada um deles, né? Cada um dos sensores com emendas de prolongamento em cabos azuis de rede Ethernet. A sequência aqui ilustra a etapa final, já onde a gente coloca esses sensores nos furos que a gente fez no solo, com um trado manual, né? Foram feitos 4 furos, a gente só não colocou em furo o sensor de 0 metros, que está posicionado aqui. Feito isso, a gente colocou todos esses cabos azuis aqui, os cabos de rede, num conduíte corrugado para que levasse o sistema até o Arduino, e por fim a gente vedou esse sistema apenas para garantia de proteção. Essa aqui é uma imagem que ilustra a situação final do sistema, né, onde a gente colocou ele para funcionar e fez o monitoramento ao longo de 3 meses, de 1 de abril até 1 de julho desse ano. Resultados. Basicamente, a gente fez aqui uma análise gráfica e detalhada acerca do comportamento geotérmico de cada um dos sensores. Esse gráfico é esse que eu apresento para vocês aqui, que eu fiz através do software Orange 8.5.1. Basicamente, a gente pode destacar aqui nitidamente o comportamento oscilatório aqui, né, do sensor de 0 metros, né, mais vulnerável às oscilações térmicas diárias e mensais. Já o sensor de 6 metros foi o que variou menos, obteve a maior estabilidade térmica nessas temperaturas. O sensor de 1,5 metro, que é esse vermelhinho aqui, no começo apresentou até temperaturas maiores que o sensor de 4,5 e o de 6, porém ao longo do tempo ele foi decaindo, né? Isso é bastante visível porque o período de vigência pegou o outono inteiro praticamente e o começo do inverno, onde naturalmente as temperaturas tendem de forma gradual a cair. Isso também é visível nos demais sensores, como o de 3 e o de 4,5 metros. Agora o de 6, como vocês já podem ver aqui, ele ficou praticamente estável. Eu ressaltei aquilo que eu já falei para vocês, com exceção das questões de amplitude, né? O gráfico ele permite uma noção ilustrativa do comportamento. Agora, em termos mais precisos, quanto que variou, né, essas temperaturas? Isso a gente obtém de forma quantitativa aqui através dessa tabela, né? Também tirada do software. Conforme a gente pode ver, as amplitudes elas são da maior para a menor conforme mais profundo é o sensor. O sensor de 0 metros, obviamente, mais vulnerável às oscilações diárias, obteve uma amplitude de quase 39 graus, enquanto que o sensor de 6 metros obteve uma variação aí ao longo de todo o período de apenas 1 grau. Ou seja, a temperatura média dele, obtida aqui, ó, foi de 27,38 graus. E isso, quando a gente compara com a temperatura média anual da cidade, a gente vê que ela se manteve muito próxima. Isso porque, de acordo com o site da prefeitura, a temperatura média anual de Ouro Verde é de 26,5 graus Celsius, ou seja, está bastante próximo ali, embora a gente estudou esse comportamento do sensor de 6 metros apenas para 3 meses, mas ainda assim ele se manteve bastante próximo da literatura. Conclusão: o sistema manteve-se então de forma eficiente acerca das estabilidades das leituras, principalmente para os sensores mais profundos, em especial de 6 metros, o que faz a gente concluir que a energia geotérmica ela é uma alternativa real de energia limpa e renovável, algo que é essencial no cenário atual, onde o panorama vigente para a obtenção de energia ainda é pautado em fontes não limpas e não renováveis. Ou seja, a energia superficial ela é muito benéfica numa análise inicial, assim como essa que a gente fez. Isso porque ela está disponível ao longo de todo o ano para uso direto, né? Ela é a energia armazenada em forma de calor no solo. Então, ela funciona como uma fonte promissora de energia limpa e renovável. A adaptação dela para o uso de fonte de calor no inverno ou dissipador do calor no verão, dadas as ressalvas de custo-benefício, pode sim apresentar-se de uma maneira bastante eficiente quanto às questões de eficiência energética. Dito isso, eu faço a minha finalização aqui mostrando para vocês os títulos, né, as referências bibliográficas que eu usei na elaboração do texto, na elaboração da escrita do trabalho como um todo. São 15 títulos em que vocês estão convidados a estudar para obter informações complementares a respeito da geotermia superficial e a sua aplicação. Com isso, eu encerro minha participação. Agradeço a todos os ouvintes presentes e o meu muito obrigado, e eu me coloco à disposição para as eventuais dúvidas que possam surgir. Muito obrigado.